a gente vai trabalhar, então, o capítulo 3, os primeiros reinos medievais. Então, esse capítulo, ele é muito importante dentro do período histórico. Como ele tem uma fragmentação para a gente entender melhor ele, nós vamos dividir ele hoje, a gente não vai estudar todo ele, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que lembrar, tá, gente? Quando nós terminamos de estudar na última aula sobre o Império Romano, vocês lembram que o Império Romano estava dividido em dois, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, tá? Império Romano Ocidental, capital Milão, Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Então, com essa divisão, isso é um dos fatores que favoreceu a desagregação, né? Começou o enfraquecimento de Roma, tá? Então, após essa fragmentação, os historiadores consideram que teve muitas mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais nesse período de desagregação. Então, galera, a gente termina a Idade Antiga, tá? E vamos estudar agora a Idade Média, tá? Que vai, então, de 476, que é a queda, a desagregação de Roma, até o ano de 1453, quando vai dar início à Idade Moderna. Então, esse período agora que a gente vai permanecer até o final do ano estudando os demais capítulos, vai estar inserido na Idade Média. A Idade Média ela vai estar dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, tá? A Alta Idade Média ela vai ser do século V ao século XI, e a Baixa Idade Média vai ser do século XII ao século XV. Então, quando nós temos a Alta Idade Média, é o período que nós vamos estudar mais adiante, que é o período dos feudos, do feudalismo. As pessoas deixam a cidade por insegurança e vão para a área rural, morar, buscar proteção, tá? E aí, esses feudos, então, vai ter um período histórico que vai ser um sucesso, que vai ser bem sucedido, até chegar o fim dos feudos também. E aí, então, começa a Baixa Idade Média. Esse é um conteúdo que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Então, agora, então, Idade Média, tá? Pela desagregação que teve Roma, tá? Então, por que teve essa desagregação? Então, nesse momento, então, que a gente acabou de estudar no último capítulo, então, quando o Império Romano foi dividido, o Império sendo dividido ficou fragilizado, outros povos começaram a invadir porque o exército se fragilizou. Entre outros fatores, nós estudamos que não tinha mais escravização, e aí então o sistema de organização de Roma estava fragilizado, enfim, vários motivos que levaram, mas o principal foi a divisão, a cisão, né? Então, esse processo, então, levou o território romano a ser invadido, tá? Por outros povos, tá? Muitos povos migraram para esse território. Entre esses povos, nós podemos falar os francos, visigodos, ostrogodos, suevos, anglo-saxões, que eram conhecidos como bárbaros, que eu já comentei na aula anterior. Porque, para os romanos, todo o povo que não pertencesse ao território romano e não falasse o latim era considerado bárbaro, um termo pejorativo, tá? E aí, então, esses bárbaros, alguns entraram no território romano de forma pacífica, em troca de se inserir na sociedade romana, eles se alistaram no exército, ajudaram a proteger as fronteiras, que o exército estava bem fragilizado nesse momento.
Outros entraram de forma mais violenta, saqueando, destruindo as cidades do Império Romano. Então, foi de várias maneiras que eles entraram e começaram a se fixar dentro desse território romano, tá? Mas eles tinham muitas diferenças e também tinham algumas semelhanças desses povos, os chamados bárbaros, com os romanos, tá? Eles eram povos, ambos, que tinham uma economia agropastoril, eram politeístas, adoravam vários deuses, tinham uma sociedade militarizada, tá? E a diferença aqui, prestem bem atenção, que depois vocês vão ter que fazer lá no exercício. A diferença aqui entre os romanos e os bárbaros em relação à escrita é que o Império Romano tinha cultura da escrita e os povos germânicos não tinham cultura da escrita. Essa é uma diferença, tá? Então, a legislação, a lei romana, ela era baseada em leis escritas. E a legislação dos povos germânicos era tradições orais, passava de pai para filho, tá? Então, esses povos aí, então, após o século V, após as invasões, eles reorganizaram a estrutura do Império Romano e constituíram vários reinos. Alguns reinos duraram pouco tempo, por exemplo, por 6 décadas, nós temos o exemplo aqui, o reino dos ostrogodos, tá? O dos vândalos, que durou de 429 a 535, que foram dominados pelo Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, tá? Outros, então, tiveram maior duração, enfim. O mais estável dos reinos que se organizaram após a desagregação do Império Romano foi dos francos, tá? Que é um que nós vamos ter um capítulo para estudar eles especificamente. Uma parte, aliás, do capítulo para a gente trabalhar mais adiante. E aí, então, esses novos reinos, formados, então, por esses povos bárbaros, tá? Eles utilizaram as antigas estruturas do governo do Império Romano para consolidar sua dominação, tá? Eles mantinham algumas tradições suas, né, germânicas, e outras estruturas eles utilizavam de Roma. Então, eles mesclaram essa cultura, tá? E aí, então, essa mistura vai ser chamado os reinos romanos germânicos, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Aí vocês vão ter essa atividade para fazer, que vocês vão ler e vão achar as diferenças entre o Império Romano e o povo germânico e mais essas duas questões, tá? Seja muito bem-vinda à Idade Média. Mas o que é essa Idade Média? A Idade Média é um período que nós historiadores determinamos que se inicia do século V e vai até o século XV, no momento em que há uma desagregação do Império Romano. E é esse período inteiro que eu vou contar agora para vocês. Do Império Romano para trás, nós chamamos de Idade Antiga, começando lá nas primeiras civilizações. E o Império Romano dominou todo o Mediterrâneo. Foi um império muito forte, muito intenso, durou muito tempo e teve uma grande força política e que, estruturalmente, acabou comandando todo o entorno do Mediterrâneo, que inclusive eles chamavam de Mare Nostrum. Mas aí, por volta do século V, houve uma fragmentação desse império. O imperador foi perdendo força em torno do Mediterrâneo e, com isso, aquela unidade, aquele comando exclusivo do imperador foi diminuindo, devido a uma série de fatores que eu vou já te contar. E dentro desse processo de fragmentação, então, nós criamos uma determinação de período, que começa no século V e vai até o século XV, de uma Idade Média entre o período da Idade Antiga e a Idade Moderna. Nesse contexto, o que nós temos é um período de 1000 anos e que é dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por que isso? Porque na Alta Idade Média cresce essa fragmentação, cresce o que a gente chama de sistema feudal, um assunto que você ainda vai estudar.
E depois, ali por volta do século X, século XI, há uma diminuição dessa fragmentação, há uma diminuição desse sistema feudal. E aí então baixa Idade Média. Quando a gente fala de fragmentação do Império Romano, a gente está falando de um monte de acontecimento que acabou enfraquecendo o poder do imperador. Desde o fim da escravidão, problemas com a alimentação, inflação muito alta, né? A questão da economia em frangalhos. Só que tem um específico que vai marcar a formação, a nova formação desse território na Europa, que no caso é a invasão dos povos bárbaros. Povo bárbaro para os romanos eram todos aqueles que não eram romanos. Todos aqueles povos que não faziam parte da cultura romana. Não falavam latim, não viviam dentro do Império Romano, viviam nas fronteiras desse império. Tinha um comportamento que não era o mesmo comportamento dentro das leis romanas. E esses povos foram cada vez mais se inserindo dentro do contexto romano, seja através de trabalhar no exército, seja através de ajudar no plantio das terras em Roma, devido ao fim da escravidão, e também com uma série de migrações e invasões no Império. Então esses povos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, são vários povos que não eram romanos, eles acabaram invadindo o Império, e dessa invasão eles descaracterizam o Império Romano. E com isso provoca uma fragmentação do território. Por quê? Porque quando esses povos invadem os territórios próximos ao Mediterrâneo, as pessoas elas vão fugir dessas invasões. E ao fugirem delas, elas não mais obedecem ao governo do imperador. E aí então, ao invadirem, ao fugirem com medo das invasões, as pessoas fragmentam o Império Romano.